Olá, meu nome é Carol Scorsi, esse é mais um direto da redação da Carta Capital. Hoje eu tô com a Mariana Serrano, que é da Rede Feministas de Juristas. É isso, né, Mariana? É isso mesmo. Hoje a gente vai falar sobre importunação sexual. Tem se falado muito sobre o assunto agora na iminência do carnaval, que eu descobri agora que não é assédio é outra coisa, mas enfim, que a gente costuma tratar como assédio, de modo geral, de um homem contra uma mulher, mas que pode acontecer em várias configurações aí, Sim. né? E é isso, Mariana, explica pra gente, esse assunto da importunação sexual, desculpa voltar, tem vindo muito à tona também porque em função de uma lei recente que foi criada e que torna a importunação sexual um crime punível, não sei, a Mariana vai explicar melhor pra gente. Mas enfim, sempre aconteceu, sempre foi um problema grave, especialmente no carnaval, mas o ano todo, não é só no carnaval. Mariana, explica um pouco pra gente o que é a importunação sexual e esse contexto da criminalização da importunação sexual, etc. Essa importunação sexual, que é vulgarmente chamada de assédio sexual, seria um crime de violência à liberdade sexual, né, tanto da mulher quanto do homem, pessoas de gênero não binário, enfim, qualquer pessoa que sofra aí uma violência à sua dignidade sexual, mas que não tem um caráter tão grave, por exemplo, quanto o estupro, e não é uma coisa tão branda como um atentado ao pudor, que era o que era chamado antigamente. O que aconteceu com a criação dessa nova lei, né, no final do ano passado, foi o seguinte: não é que essas condutas, elas eram permitidas antes e agora a gente está no primeiro carnaval que o assédio não é permitido, como tem sido amplamente divulgado pela mídia, né? Na realidade, todas essas condutas, elas já eram proibidas, já eram criminalizadas, só que tinha uma dificuldade prática de enquadrar em algum lugar. Porque a gente tinha uma figura de pudor em um lugar e uma outra figura de estupro, e a gente não tinha nenhum intermediário. Então, na prática, quando se levava a cabo esse tipo de denúncia e se levava esse tipo de crime, sempre existia uma dificuldade de onde você vai enquadrar a conduta que a pessoa cometeu, porque passar a mão na bunda de alguém não é estuprar essa pessoa, embora seja um ato sexual sem consentimento e seja reprovável. Então, era difícil você chegar numa pessoa que cometeu um assédio desse tipo, né, uma violência sexual desse tipo, e colocar com a penalidade do estupro, e acabava que tudo que era violência à dignidade sexual que acontecia ia pro estupro. Então, se criou essa figura intermediária para que, enfim, se desse conta de levar a cabo esse tipo de situação. Isso é justiça, né? Pra Exatamente. Justiça, como a justiça entende, encara, penaliza, né? Como é que é a ferramenta, o instrumento material. Então, assim, esse tipo de conduta, ele sempre foi proibido, né? Você nunca pôde fazer esse tipo de atuação. As pessoas... O Estado nunca chancelou o assédio, nunca chancelou esse tipo de conduta. Mas ficava difícil, porque se só havia a figura do estupro como algo que era uma violência à dignidade sexual da pessoa, você tinha dificuldade de onde colocar essas condutas intermediárias. E aí, com o levante que houve, né, de muitas mulheres e de movimentos feministas, principalmente por conta dessas questões de ejaculação em transporte público, de ser encoxada, passar a mão, enfim, todas essas coisas que a gente sabe muito bem, né, que acontecem, essa pressão popular gerou a necessidade de uma resposta do Estado em relação a esse tipo de conduta, né? Claro que o Estado ele pode responder de muitas formas. Ele entendeu por defender as mulheres nesse meio aí, as mulheres, homens, pessoas LGBTs, enfim, né? Decidiu defender as pessoas desse tipo de violência através da criminalização de um tipo de conduta, mas aí a gente também traz alguns questionamentos quando a gente pensa em como que o Estado pode atuar diante desse tipo de reivindicação popular, no seguinte sentido: não adianta numa ponta você criar um tipo penal, um crime, né? Você colocar uma penalidade para uma determinada conduta, mas na outra ponta da história você não fazer política pública ou campanhas de educação permanentemente. Quer dizer, quando existe campanha de educação, são sempre perto do carnaval ou de alguma data em que esse tipo de situação acontece mais ou de forma mais concentrada, né? Em que se fala mais desse tipo de coisa, né? Como tem acontecido agora.
Então, assim, se existe, é sazonal. E não tem, mas também tem muitos casos em que não existe, né? Mas quando existe é sazonal a campanha. Então, a gente não está falando de uma educação permanente das pessoas para que elas não cometam esse tipo de conduta. Fica né? parecendo, você acha que esse tipo de conduta também é sazonal, como se só acontecesse no carnaval? Exatamente. Parece que as pessoas elas só sofrem esse tipo de assédio, né? Que é a importunação aí sexual, quando você tá numa festa, quando você tá num carnaval. E aí quase que beira dizer que se você não fosse pra festa ou se você não fosse pro carnaval, você não teria sofrido isso, exato. né? Olha como os raciocínios que vêm por trás, né, desse tipo de ação única, exclusiva, sem pensar no global, eles acabam levando, né? Você falou do Estado, a responsabilidade do Estado em relação a isso. Bom, criou-se então um tipo penal específico. Mas, por exemplo, eu vi que na Prefeitura de Pernambuco, que tem uma Secretaria de Política para as Mulheres, vai ter uma campanha específica. Vão ter trailers, ônibus, distribuição de panfleto, pessoas que vão ficar ali no atendimento. Em São Paulo, que já teve uma Secretaria de Política para as Mulheres e não tem mais, não vimos nenhuma ação dessa por parte do Estado. Pelo que conversávamos, algumas ONGs, movimentos se articulando para que esse assunto seja debatido e tem até lugares de acolhimento. Você acha que esse é um assunto do Estado? Você acha que importunação sexual deveria, por exemplo, ser debatida nas salas de aula, com molecada? Não, eu tenho certeza absoluta que deveria. É muito complexo você, como eu disse, na ponta de uma relação criar um crime, mas você não criar uma estrutura de educação contra. Porque dentro da violência, existe a pessoa que comete a violência e a pessoa que sofre a violência. E não adianta agir só num polo disso. Tem que agir nos dois, né? Porque o feminismo não vai resolver o mundo, resolver o machismo acabando com os homens, entendeu? A gente precisa que essas pessoas sejam educadas para não repetir essas condutas que a gente também não quer sofrer, entendeu? E aí, no final das contas, o que acaba acontecendo é que muito pelo contrário, não só não existe uma educação para isso, como a nossa agenda política tem sido de retirar qualquer sombra desse tipo de debate da educação, né? Falando aquelas questões de escola sem partido, sem educação de gênero na escola, ignorando que muitos casos de violência sexual que acontecem com pedofilia especificamente, com crianças, a criança só se dá conta de que isso acontece quando tem um professor ensinando, olha, se alguém, ainda que seja seu tio, seu pai, encostar em você, fale com a professora, fale com a sua mãe, ensinando o que é limite, né? Ensinando, a partir de ensinar o que é limite, o que é corpo, você sabe que não é não, né? Então, se isso está sendo tirado da escola e isso é um mecanismo pelo qual as pessoas aprendem os limites, aprendem o próprio corpo, aprendem o que pode esperar do outro e acho que também o que podem fazer com o outro, isso, está sendo absolutamente exterminado aí da educação pública e possivelmente também da educação privada, né? E, por outro lado, você está caindo em cima também com criação de crimes e sem educar as pessoas de que elas não devem cometê-los, né? Ninguém vai educar ninguém no carnaval, né? No máximo, conseguir curtir o carnaval numa boa. Sim. Mas mudar coisa não, né? Por isso que precisa também de campanhas extensivas, né, ao longo do ano. E o que é importunação sexual? Para quem não sabe, é sempre bom lembrar. O que é importunação sexual, Tem o Mariana? trecho da lei, ele fala especificamente que é praticar contra alguém e sem a sua anuência, ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou de terceiro. E aí, nossa, isso pode ser muita coisa, né? Mas basicamente, elementos aí que são importantes. A ausência de consentimento, e por isso que tem essas campanhas, né? Não. Exatamente, não é não. E aí... Consentimento é o básico. É o básico, a base de tudo. Exatamente, porque também senão a gente não pode entrar numa esfera de problematização aí da sexualidade. Exatamente, as pessoas não têm como exercer livremente a sua sexualidade, né? Agora, o que não pode acontecer são atos não consentidos. Quando você não conhece a pessoa e você encosta nela, você passa a mão nela, você puxa pelo braço, isso não é consentido, né? Então... aí já começa, né? Claro que fazer uma paquera, perguntar pra pessoa se ela tem qualquer interesse, conversar, não é ilegal. Agora,
por exemplo, uma roda com 15 moleques e uma menina em volta e as pessoas gritando beija, beija, beija. É importunação. É importunação, porque a lei fala que também para satisfazer ela se vê de terceiro. Então, mesmo que as pessoas em volta estejam gritando não para sua própria satisfação, mas para do colega que está ali querendo beijar a menina, isso se enquadra porque é um terceiro. E assim, para além disso tá na lei, é um pouco óbvio como é que fica o consentimento da pessoa que está em volta de um monte de gente gritando para beijar, para ficar, né? Isso é super complicado. Então, às vezes parece que a gente pensaria, nossa, só tenha um pouco de noção, mas não é tão simples assim, né? A gente tem que educar do que é essa noção, o que é o consentimento. Então, eu acho que é um pouco do se você não gostaria que fizesse com você, não faça com os outros, se você não consegue ter uma ideia do que isso representa porque nunca aconteceu com você, põe a sua irmã ali, a sua mãe, tenta pensar em pessoas próximas que você tem. Pergunte para suas amigas. E assim, principalmente, mais do que tudo, pergunte pra pessoa, entendeu? Porque se ela quiser te beijar, ela vai te beijar e tá tudo bem, entendeu? Não tem que ficar complicado, não precisa registrar no cartório o termo de compromisso de que quer ficar, entendeu? É só perguntar, sabe? Enfim. E aí, você quer? Acabou, entendeu? Não tem muito... E não achar que não é talvez. Isso é o que eu acho que é o maior problema. Existe essa cultura de que disse não, na verdade você tem que insistir, porque todo não é sim, todo não é talvez, entendeu? Eu tenho que tentar um pouco mais, ela tá se fazendo de difícil. Exatamente. Não é não. É por isso que eu gosto muito de quando a gente consegue simplificar isso, né? Tem todo um debate, quando na realidade é isso. A pessoa falou que não, puxou o braço, se desinteressou, deixa, o carnaval é gigante, tá cheio de gente aí, olha quantas pessoas tem, sabe? Todo mundo já tomou fora, tá tudo bem. A vida continua. Não é? Claro. E Mariana, tem mais algum ponto em relação ao crime, se por um acaso, né? Acho que no final das contas, ele chegar ao fim, ao cabo, assim, numa situação como o carnaval, me parece um pouco distante, assim, de chegar a prender uma pessoa. Pode acontecer, é crime, pode acontecer. Se acontecer, qual que é a pena? Quanto tempo, o que acontece? Eu acho que assim, o mais importante de pensar é que se você vê que está acontecendo, se acontecer com você ou você vê acontecendo com alguém, para avisar as autoridades de um modo geral, assim. Costuma ter delegacia da mulher em São Paulo inteiro, o carnaval também é de dia, então elas vão estar abertas. Na Praça da Sé tem a delegacia que é 24 horas, então também o atendimento pode ser feito 24 horas lá. Uma outra queixa, né, que a gente faz também é não ter delegacias 24 horas em São Paulo inteiro, porque essas situações elas não acontecem só na Praça da Sé, mas enfim. E eu acho que é não deixar isso passar impune, é fazer a denúncia. E uma coisa que é muito importante em todos os casos de violência, seja até a violência doméstica, né, da Maria da Penha, quando é feito por algum familiar, seja essa violência de terceiros, né, estranhos, feita dessa importunação sexual e tudo mais, insistir para que isso seja levado para frente, porque infelizmente é muito comum quando a mulher vai para uma delegacia, ela chega lá e todo mundo falar que ela fez alguma coisa para que aquilo seja culpa dela. Então, é a roupa que tá usando, é quantas pessoas ficou, quantas pessoas não ficou, se tá dançando, o que tá bebendo, o que tá fazendo. Sempre tem algum motivo para a culpa ser da mulher. E não é. Se você é vítima, você não concorreu com culpa para que a coisa aconteça. Né? Você não tem como adivinhar que a pessoa vai querer te importunar. Só que nas delegacias acaba acontecendo empecilhos aí. Então, acho que mais do que qualquer coisa, o importante é lembrar que as pessoas que estão na delegacia, elas estão trabalhando para você. Entendeu? Se aconteceu com você ou se aconteceu com um colega, estão trabalhando para o povo. Então, você tem que chegar lá e você tem o direito de sair com o B.O. na sua mão. Todas essas coisas de, isso não vai dar nada, ou às vezes uma preguiça, ou às vezes o que a gente chama de revitimização, né, que a pessoa chega na delegacia, foi vítima de uma coisa e vai sair de lá se sentindo 2 vezes vítima, porque vai falar, mas você pediu, você provocou, então vai ter sido vítima no momento da agressão e vítima de novo no momento que está na delegacia, né? Isso, eu sei que é muito difícil, mas isso não pode servir de desestímulo.
as mulheres têm que ter coragem de chegar e falar, olha, isso aconteceu comigo e eu não vou sair daqui enquanto eu não tiver meu boletim de ocorrência. Porque é isso que vai dar o start aí no processo de investigação do que aconteceu, no processo penal. Se tiver foto, vídeo, é muito difícil conseguir pensar nesse tipo de coisa, mas sei lá, às vezes seu amigo tá fazendo um Snapchat na hora lá, um Stories, na hora que aconteceu e pega, guarda isso é importante, né? Às vezes, hoje em dia tudo é filmado, então assim, se conseguir, é bacana levar. Legal. Pra mostrar. Uma das melhores maneiras de não permitir que a repressão continue é dar visibilidade a ela, né? Exatamente. Falar sobre o assunto. E nunca tratar alguém, assim, que tá passando por isso com falta de acolhimento, e ainda que seja uma pessoa estranha, meu. Você viu que a pessoa tá, a menina tá falando não. Tem gente insistindo? Ajuda, porque os caras fingem que é namorado. Ah, minha namorada. E daí, se sua namorada fala que não e você insiste, você também tá cometendo violência. A lei não fala violência exceto o namorado. Então, assim, ajude as pessoas, esteja presente, não deixe de levar para a delegacia se for muito difícil. Tem o 180, que é o canal de denúncia também da mulher. Se você vê acontecendo com alguma pessoa estranha que você não conhece, não sabe direito o que fazer, se sente também em perigo, com medo da situação, porque às vezes você pode se colocar em risco, liga para o 180, fala onde é que está acontecendo, procura uma polícia perto, um guarda perto, leva para lá, faz alguma coisa. O que não dá mais é pra gente achar que é só com a gente, porque quanto mais a gente sabe que acontece com outras pessoas, mais a gente se sente à vontade de ir pra frente com os nossos problemas, e também ficar insensível ao problema dos outros, porque é isso, todo mundo tem que se ajudar. E não beber bebidas que vocês não sabem de onde vieram. Isso é muito importante. Veja a pessoa abrindo a bebida. Isso é muito importante. Bacana, Mariana. Obrigada por ter ajudado a gente a entender esse assunto. É isso, a gente vai ficando por aqui. Não é não, o contrário disso é crime. Bora respeitar todo mundo no carnaval, ao longo do ano. E a gente se fala. Até a próxima.